Atenção, Messias, atenção, Zé Maria. Me dá um ok. Posso ir? Sim. Posso ir? Então vou embora, pô. Voltando. Alô, alô, Rio! Estamos voltando com mais um podcast aqui diretamente da nossa base operacional do centro do Rio de Janeiro, aqui na rua Álvaro Alvim, ao lado do Teatro Rival, na cara da Câmara dos Vereadores. Será que tem gente trabalhando lá hoje? Com certeza. Tem, eu acabei de vir de lá agora, acabei de trabalhar lá. Ó, o vereador Flávio Vale com certeza está trabalhando. Tá, o resto eu não sei. E hoje nós temos aqui a nossa entrevista em dose dupla mais uma vez, que sempre funciona assim. E para me ajudar a bater um papo com nossos dois convidados aqui, que daqui a pouco eu vou apresentar para todos vocês, está aqui ao meu lado o diretor de teatro, o ator, o produtor, o editor de livros, o imortal da Academia Brasileira de Letras de Mamanguape, Zé Maria Rodrigues. Olá, mais uma vez, estamos aqui. Também sou da Espírito Santo, já falou? Da onde? Não pode Espírito falar Santo. que o pessoal reclama. Ah, é? Alô, Espírito Santo. A CLAP TCC do Espírito Santo. É mesmo? Sou imortal agora do E o Rapidinha do Teatro, como é que tá? do teatro, mais de 400 mil visualizações, falando de teatro, não é qualquer Olha coisa. de teatro. É. E também a peça, como é que tá? Tá ensaiando? Estamos começando Os Cegos, uma adaptação do Século do Caldeirão. Estamos fazendo eu, Carlos Maia, Gina Teixeira e Tulinho Rosa Malta. Vamos estrear em dezembro no teatro. Mas talvez façamos antes em algum lugar, em novembro. Aonde chamar vai. Para a gente esquentar o espetáculo e depois fazer direitinho aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. É isso aí. E ele também aqui ao meu lado, Sérgio Papito. Sérgio é professor de História, é ator e inspetor de Polícia Civil. Tudo bem, Sérgio? Tudo. Estou sabendo que tem boca de fumo com alvará e tudo em São Gonçalo. Isso é uma pouca vergonha. Você está deixando... O que está vendo lá? Rapaz, o alvará está sendo caçado, né? Isso aí vai ter certeza que não... Essa história é papo furado. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal, com os convidados, estar com o pessoal da Alô Rio e com o nosso público maravilhoso. Beleza. E ali, acabado, porque só foi farra, só fica nas boates de Copacabana, nos bares da noite. Maravilha. Fernando Resch, ator, diretor, produtor, diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. E estreou essa semana uma participação na peça Uma Gaúcha da Fronteira. Como é que foi isso? Um sucesso, teatro joia ali, bem Avenida Copacabana, pequenininho, mas aconchegante, lotado, todo mundo lá. Até Vatuzzi foi minha grande amiga, Vatuzzi, beijo. Dia 25, Teatro Miguel Falabella, Brilho nas Estrelas, um grande show que lota o subúrbio carioca. Às 4 horas da tarde, matinê lotada, em prol do Retiro dos Artistas. A gente trabalha para eles, há 1 ano e meio esse projeto, eu, Paulo Goday, grande elenco, Vatuzzi sempre presente, os Golden Boys presentes, e quem nos ajuda é sempre lá em cima, ele está com a gente. Beleza. E hoje o nosso papo, eu acho que vai interessar a muitos que são fãs até hoje do grande Agnaldo Timóteo. Grande artista, grande cantor, uma pessoa, uma personalidade do Brasil e que nos deixou e deixou muitas saudades, mas até hoje é sempre lembrado. E para bater um papo, para a gente conhecer um pouco com quem conviveu com ele, com quem viveu com ele, quem foi criado por ele, está aqui na nossa mesa Marcelo Timóteo. Prazer estar com vocês nesse momento. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Tudo bem? E Tudo acompanhando bem. Luiz Murilo. para bater um papo também, o Luiz Murilo, que é biógrafo, historiador do Timóteo, mas que também é filho de um grande cantor também, José Ricardo. Isso aí. Muita honra, amigo do Resch. É um dos idealizadores da Funjó, que o Resch faz parte, o Marcelo faz parte, nosso conselheiro. Eu já falei, a Cristina Teixeira faz parte também, então, Vatuzzi, grande nome, eu estou em casa aqui, estou à vontade com vocês. Beleza, então, pergunte aqui sobre Agnaldo Timóteo, nós vamos responder, tem muita história para Agnaldo. Eu quero, então, começar esse bate-papo perguntando para o Marcelo. Marcelo, como foi para você? Você foi criado pelo Timóteo, com uma idade pequena, né? Acho que era Desde o nascimento. Desde o nascimento. E como foi que você descobrir que aquele homem que lhe criava era um grande artista brasileiro? Natural, né? Porque eu nasci dentro da casa dele, então acompanhei ele desde pequeno. Levava para passear, me colocou no disco dele.
também ele me deu um pouquinho de ser artista, né? Então, assim, foi ótimo pra mim. Você nunca quis cantar? Nunca nem dá, né? Por quê? O cantor lá era ele e o Major, né? O Major com a grande voz, composições, não tinha como. Agora ele é uma pessoa muito engraçada, irônico, né? Romântico. Muita coisa. Muita coisa. Ele criou expressões, criou frases e criou palavras. O menino e menina é dele, né? É dele. É. Mas por que essa expressão? Foi até natural. Sim. Né? Natural dele. Menino, menina. Até hoje também eu repito muito isso. Menino, menina. Era a forma dele chamar as pessoas, ô menino, ô menino, ô menina, ô menina. Aí o Pânico pegou isso como... Fiz um meme, né? virou um meme. É uma criação dele. Criação dele. Por exemplo, se você falasse com ele de dinheiro, ele falava, que dinheiro? O quê? É um cascalho. Então, assim, ele tinha as palavras dele, né? Na hora de se colocar. Ele usava muitas gírias de rua, virou normal, porque ele veio pro Rio, ele rodou muitas cidades. Tudo. Então vamos falar desse homem que você conheceu desde criança e o que porque ele, Timóteo... Além dele ser, me criou como pai, ele é meu padrinho, né, de batismo. Então eu fui criado dentro da casa dele. Meu pai trabalhou para ele e automaticamente ele não deixou, né, que minha mãe ficasse no local, na casa dela. Pediu para vir morar com ele, para morar junto. Porque ele pegou um amor afetivo por mim e eu peguei um amor afetivo por ele. Ele me dava total atenção, total carinho. Então, ele mesmo sendo um artista com uma agenda atribulada, ainda mais na época que você devia ser criança, ele estava muito mais ativo, muito, né? Muito. E como foi para você acompanhar em alguns momentos? Conta um pouco pra gente desse lado de bastidores do seu convívio com ele. O que você via pra você? O meu convívio com ele era fantástico, né? Sim, tinha uns esporros, o Luiz Modelo sabe disso. Esporro era dele. Né? Por exemplo, acordar de manhã para ir para a escola. Uma coisa que ninguém sabe, eu falo até hoje isso. Ele batia na porta, como eu, 5h30 da manhã, ele estava vendo o jornal, ele dava ele parecia que esmurrava a porta. Bora! Porra, ele batia forte na porta. Isso aí não é hora de dormir, isso é hora de ir para a escola. Então ele me colocava cedo para a escola, isso aí era fantástico. E outras coisas mais. Você foi o único filho que ele criou? Não, nós somos 3. Eu e o meu irmão somos filhos de criação dele. Tem a tutela nossa pela Infância e Juventude do Rio de Janeiro, né? Nós temos também... Fala o nome do teu irmão Márcio. Tem o meu irmão Márcio, né? Meu irmão mora em Nilópolis, tem as coisas dele em Nilópolis, empresário na área de bares em Nilópolis, está lá, mora com a minha mãe. Ele também deu uma bela casa para minha mãe em Nilópolis, né? Nós moramos sempre com ele, acho que na época de 90 minha mãe quis ir embora. E aí meu irmão ficou por lá, fiquei uns anos com ela, uns 2 anos com ela, mas não aguentei e voltei a ficar com ele. Eu li uma reportagem, ele falou de uma moça que ele tinha criado também, uma menina. Sim, ele criou a Kate. Agora foi mais recente. É mais recente, a diferença é de quase 30 anos. Acho que a Kate chegou na vida dele em 2008 ou 2009, foi logo quando ele teve o câncer. Ele foi vereador em São Paulo. Ele foi vereador em São Paulo, mas ele teve um câncer de próstata. Então, nesse câncer, e ele falou assim, ela procurava muito ele lá para tomar um café na Câmara Municipal, porque ela morava na rua, a mãe morava na rua com ela. Então, foi procurar ele, no dia que ela passou mal na Câmara Municipal, avisaram a ele correu com ela, levou para o hospital, e na hora que ele levou no hospital, chegou no hospital, o nome do hospital, Catarina. É o nome da mãe dele. É o nome da mãe. E aí ela sai lá de dentro e fala, papai. Aí aquilo ali acabou, ele se encantou pela menina, e falou, a partir de hoje eu vou cuidar dela. Eu quero conduzir esse papo aqui, que eu tenho 2 pessoas. Você tem vamos o lado mais artístico, vamos dizer assim, do Timóteo, tem falar de música. Tanto artístico quanto pessoal. Eu vou explicar então como é que é a história. O Timóteo ia ser meu padrinho. O meu pai é cantor famoso, né, o José Ricardo, e os dois eram contemporâneos da rádio. Vou mandar essa entrevista para a Dora, que a Dora é uma ex-chacrete, conheceu seu pai. A gente vai na casa dela, ela tem CDs lá, ela toca o seu pai, fica dançando lá. Ah, que bom! Doida. Um dia vamos fazer uma visita para ela, tomar um café. Dora, um beijo para você. Dora, um beijo para você. E nós estamos disposição. A questão da relação com meu pai, primeiro o Timóteo, a relação dele veio com a minha mãe antes do meu pai. Né? Porque minha mãe trabalhava com o Zé Messias na rádio. E a minha mãe assessorava vários artistas, conhecia várias pessoas, como está falando com o Resca aqui agora, questão da Vanderleia, minha mãe ajudou muito a Vanderleia.
e conheci essa galera toda da Jovem Guarda e trabalhava lá com o Messias. E um dos programas era o encontro com os brotinhos do Zé Messias, o polo inicial da Jovem Guarda, que era o favorito da nossa nova geração, foi montado pelo Messias. Então minha mãe convivia com essa galera toda da Jovem Guarda e, em determinado momento, encontrou o Agnaldo Timóteo. O Agnaldo Timóteo não era famoso, ele escrevia uns papeizinhos assim, eles pediam apoio pro Messias, para trocar, e botava sempre assim, do futuro astro Agnaldo Timóteo, obrigado, e agradecia. Tanto é que ele gerou uma amizade muito grande depois com o Zé Messias, que virou chefe de gabinete dele lá em São Paulo. E aí a minha mãe convivia muito com o Agnaldo Timóteo, conhecia muito o Agnaldo Timóteo. E acabou casando com o Zé Ricardo. Minha mãe também era fã do meu pai. E aí se casaram. E o meu pai era amigo do Agnaldo. Então essa história de Agnaldo já vem desde o meu nascimento. O Agnaldo ia ser meu padrinho de batismo, né? Não pôde porque ele teve que viajar e acabou não sendo o padrinho por motivo de turnê que ele estava fazendo fora do Rio de Janeiro no dia do meu batizado. Mas a amizade ficou, ele era muito amigo do meu pai, a personalidade tanto do Zé Ricardo quanto do Agnaldo Timóteo eram muito parecidas, né? O temperamento explosivo e o coração gigantesco. Eram duas almas gêmeas, né? E uma das missões que o meu pai me passou antes de morrer foi: cuida do Agnaldo. Meu pai morreu em 1999, vítima de câncer, e o Agnaldo já estava nessa coisa da política. Meu pai era muito preocupado com a questão do Agnaldo na política, e eu acompanhei tudo isso desde criancinha, essas coisas. Meu pai se envolvia na campanha dele, ajudava sempre ele. E aí fala, pô, o Agnaldo tem que proteger ele, porque eu já tinha alguma formação de engenheiro e tal, sou engenheiro, eu sou comunicólogo, eu tenho algumas formações que davam para ajudar o Agnaldo, e meu pai falou, ajuda o Agnaldo. Então, quando meu pai morreu, em 1999, nós criamos uma entidade chamada Funjó, Fundação José Ricardo. Eu, junto com a Anissete Bruno e vários artistas, nos unimos para a Funjó. E o Timóteo foi o primeiro artista a se unir a essa ideia da instituição filantrópica. Então, você vê, veio desde a infância, depois eu comecei a ajudar ele, e aí eu comecei a ser assessor parlamentar dele, antes da Funjó. E aí criou a Funjó, e aí, desde 1999 até a morte dele, eu fiquei ao lado dele, ajudando, sempre assessorando, cuidando de algumas maluquices dele, né? Que ele tinha muita maluquice. Muito maluco. E aí, para poder organizar a vida do Timóteo. Então, aí em 2012, eu falei, pô, tem que escrever essa história. Eu estava fazendo jornalismo, eu fiz faculdade de jornalismo na faixa. E aí o meu projeto final foi em cima do Agnaldo Timóteo. Eu percebi ao longo do tempo que o Timóteo criava um tipo de comunicação diferenciada que trouxe ele para a grande mídia, né, que eu chamei Agnaldo Timóteo, a criação da comunicação de sobrevivência. Ele tinha um mecanismo de criar polêmicas que colocavam ele na mídia, e essa colocação dele na mídia, isso gerava benefícios para eles profissionais, porque ele chegava assim, por exemplo, eu vou falar do Sérgio Naia, aí a menina lá da Rede TV levava ele para o programa, só ele ia defender o Sérgio Naia daquela construção que caiu. E aí ele ia no programa e falava, e de repente ele falava assim, só um instantinho, deixa eu mostrar minha voz. Ele cantava, o público dele estava ouvindo ele cantar, e ele falava assim, estarei semana que vem no show tal, estarei no tal lugar e tal, e fazia toda a promoção dele. Então ele criou um tipo de comunicação que é único, que é difícil algum artista fazer isso. E ele foi muito inovador, e usava o talento dele para fazer essas coisas. Eu quero abordar o lado assim, o Agnaldo Timóteo, ele deve ser um dos últimos artistas populares que hoje está qualquer pessoa, por exemplo, falar Agnaldo Timóteo, né? Zé Maria, Agnaldo Timóteo não sabe quem é, pode cantar uma música, pode lembrar, vai ser difícil de ser esquecido. É o artista que aonde botasse uma faixa, amanhã, sábado, não sei o que, Agnaldo Timóteo ia ter público, está lá umas 200 pessoas, né? Era um cara dessa geração, né? Que se... Pré-internet. Que o cara que nem ia precisar. E ele inovou, ele foi também guerreiro, foi pra rua vender CD dele, parou o carro. Mas na verdade, essa informação... Na verdade, até me desculpa cortar. Sim. Aquele projeto ali, ele não fez pra ele. Aquele projeto ele fez pro Dicló. De quem é a ideia daquele projeto CD Rua? Fez uma lei. Aí o que acontece? Fez a lei. Virou a lei. A ideia é minha do projeto. O projeto CD Rua, a ideia é minha. A lei ele criou aqui e colocou em São Paulo também. E ele, quando ele foi até preso em São Paulo, ele ganhou eleição em São Paulo, porque foi preso. Foi por causa disso. Foi por causa disso. Ele pediu autorização à Marta Suplicy, mas ele estava com a lei do Rio de Janeiro. E aí foi preso pela Guarda Municipal e aquilo ali girou um burburinho, né? E aí... Essa história foi engraçada. Tal, e aí, eu vou até contar essa história com mais detalhe, porque eu participei disso, porque ele me ligou para poder entrar no ar.
O Marcelo está falando do CD Rua. Né? O CD Rua foi um projeto que ele fez na década de 90. Ele era vereador aqui no Rio de Janeiro, eu era assessor parlamentar dele, e a gente deu essa ideia para poder ajudar os artistas. Uma hora chegou um artista lá no gabinete pedindo que queria vender os CDs na rua e não podia vender os CDs. Não foi isso aí não. O de Cro foi o seguinte, ele me contou essa história. Isso foi antes do de Cro. E aí ele falou o seguinte para mim, ele falou comigo e com várias pessoas que estavam com ele. Ele falou, o de Cro veio aqui que ele estava sem pagar o aluguel lá em Copacabana. Tava difícil de pagar o aluguel e eu pedi o Júnior para pagar o aluguel dele, pagar mais um ano de aluguel para ele. Ele falou isso pra gente, como outros artistas que não aparecem, né? E aí ele pagou tudo e ele falou, vou criar alguma coisa pro de Cro, ganhar um dinheiro fixo para ele. Só que o de Cro acho que ficou com vergonha de ir pra rua. Não, isso foi antes, Marcelo. Eu tava lá no Você era menor, você não tava lá no coisa, eu tava. Então isso eu sei a história. Eu fui pra rua com ele. Então, a primeira vez que ele foi pra rua com ele foi ele. Erci Maria. Não, foi lá no ele. Onde é que foi isso? Copacabana, Sofitel. Frente ao prédio do Brizola. Sofitel, lá em Copacabana, então, que agora o nome é outro. Eu tenho a foto, eu tenho o vídeo disso aí. Eu fui lá, ele e Toninho Malvadeza. Eu sei, mas dentro dessa ideia que deu certo... Eu filmei isso, Marcelo, eu tenho filmado. Artistas você não tava, né? Se beneficiaram com essa lei, que passaram a vender seus CDzinhos. Eu acredito assim que a audácia mesmo foi dele. Ele comprou até caminhão e tudo, estocou. Ele não queria ir pra rua. Essa história, eu tava lá no gabinete, eu sei bem da história, o Marcelo não tava lá nessa hora. Tudo bem, ele é o cara. Ele tá falando que é o cara, tá me dizendo que a minha cabeça é... Não, eu tava lá, cara. Eu tava lá com ele. Agora eu vou dar uma espetada. Não é, porque é o seguinte, eu sei como criou. Ele me ligou, ele não queria ir pra rua. Pergunta Erci Maria, minha mãe, você vai perguntar se vai falar. Espeta ele. Me fala qual é a área. Me diz qual data. Eu te dava a data, eu dei a data do primeiro dia do CD Rua. Isso aí. Vamos lá, até a data. Vou dar uma espetada. Fala. Vocês que conhecem pessoalmente muito mais, eu só conheci mais perto no camarim e tal, fiz um rival com ele, né? Eu, ele e a Selma Costa. Aí, bom, na situação atual política, que lado ele estava, se ele estivesse vivo? Lula, ele estava Futebol Clube. Então a minha pergunta. Ele, não só ele, como a família toda sempre foi, a maioria sempre foi esquerda. Ele já brigou do Lula, já falou mal do Lula quando estava com oposição ao Maluf. Mas ele foi mudando, né? Ele foi, cara, o seguinte, o Timóteo ele não tinha esse negócio, ele tinha o coração dele. Ele gostava do cara, ele ia votar do cara. O cara podia ser o que fosse, ele ia pelo coração dele. Se ele sentiu afinidade de alguém, ele ia em cima. Agora, uma que o Luiz Murilo não tava, só estávamos eu e ele, não tem então como falar que tava. Tava vindo com ele, se você estiver falando que não tava, eu vou falar a verdade. Tava vindo com ele lá na casa da minha tia, da irmã dele, da do Carmo, e nós estamos na praia da Barra. E aí logo que nós paramos no sinal, quem tá do outro lado caminhando, não era nem presidente, era deputado, era o Bolsonaro. E o Bolsonaro vira para o Timóteo, ele não gostava de insufilme no carro, nem blindagem, nem nada. Ele gosta de o povo falar com ele. É verdade. Né? E aí o Bolsonaro falou com ele, nós éramos vizinhos, assim, próximos, né, ruas próximas. E ele falou, vou parar no hotel, o hotel é a entrada da onde nós morávamos. E aí ele parou no hotel, tal, soltou, vou lá falar com o Bolsonaro. Eu falei, você vai, eu sou Lula. Meu filho, para com essa palhaçada. O Bolsonaro, ele foi meu colega de congresso e além de tudo ele é nosso vizinho. Eu falei, você vai lá falar com ele que eu sou Lula. E ele foi lá, atravessou, ele foi lá, falou, bateu papo com ele. Ele não tinha isso também não, ele falava com qualquer partido. Falar qualquer partido. Ele foi lá, falou com o Bolsonaro, então ele falou pro Bolsonaro, depois eu vi a entrevista, ele falou pro Bolsonaro, cuidado, você é um forte candidato à presidência da República, não pode ficar andando sozinho aí, dando brecha na rua e tal. Ele falou isso, o Bolsonaro tá em vídeo. Como ele falou pro Maninho, antes do Maninho tomar tiro lá também. Mas esse aí é o Maninho tomou tiro. Vamos entrar na vida do Timóteo, que eu quero saber, a vida dele com você, quais os conselhos, quais as coisas que você lembra dele, que você já garoto, com 12 anos, começou a bater papo, o que ele começou a passar para você, que você traz hoje em dia? Ele sempre foi um paizão para mim. Me cobrava estudo e tal, mas quem me cobrava estudo mesmo é o padre Luiz Murilo. Aquele pegava no meu pé. Aquele ali pegava no meu pé, puxava mesmo. Mas ele não, ele era um pai mão aberta. Ele era tranquilo. Viajava muito. Tinha muita convivência com ele, mas ele viajava muito. Ele viajava de segunda praticamente a segunda. O Timóteo trabalhou muito, rodou o Brasil inteiro. Trabalhou muito. Agora, uma história interessante do Timóteo, que ele falava muito do coisa que eu tô lembrando aqui agora, porque senão a gente esquece, e é importante a relação, você está querendo a relação do Marcelo com o Timóteo. O Marcelinho, na época ele chamava de Marcelinho, né? Ele salvou a vida do Leonel Brizola.
O Timóteo falou isso várias vezes. Tá e em tal. vídeo aqui. Ele sabe, isso aí é uma coisa que ele sempre falou. Não sei se vocês já escutaram essa história. Pode reputar. Que o Timóteo elegeu o governador. Eu no outro dia estava até falando que o Timóteo mudou a história política da cidade do Rio de Janeiro. Né? Quando ele elegeu o Leonel Brizola. Ele elegeu, a gente pode garantir que ele elegeu o Leonel Brizola pela quantidade de votos que foi absurda dele para deputado federal, que ninguém na história da relação, número de eleitores a voto, ninguém teve essa relação. Né? Foram mais de 500 mil votos na cidade do Rio de Janeiro, fora os que acharam perdidos no elevador, que foram jogados. Tem muita complicada, era tudo no papel, escrito. Naquela época era papel. E o Timóteo fez um acordo. Como é que o Timóteo entrou na campanha? Estava no Povo na TV, eles discutindo. Eu acho que o Leonel Brizola tinha 2% dos votos. Era a Sandra Cavalcante, Moreira Franco e tal. Eles estavam lá lidando, acho que o Brizola tinha 2% e tal. Entrou uma discussão, e aquilo que a gente está falando do Timóteo de coração, o Timóteo falou, não, vamos defender. Ele sentiu que o Brizola estava injustiçado em algum ponto lá da discussão e falou, então quer saber de uma coisa? Eu vou me candidatar e vou ajudar ele a se eleger. Vou ter 300 mil votos, ele fala até no vídeo. Vou ter 300 mil votos. E teve mais do que isso. E aí fez a campanha, foi pra rua, tem aquela brincadeira toda, canta Aguinaldo, canta, e Aguinaldo cantava, né? E aí ele fez um acordo lá, ajudou o cara a se eleger governador do estado. E aí, num determinado momento, ele pegou, você sabe, essas questões políticas, você pede sempre, eu quero um secretariado, tem sempre as composições políticas depois da eleição, ou antes até os caras já se acertam. E o Timóteo não pediu nada cargo, não pediu nada, pediu uns 20, 10 cargos no Banerj, o antigo Banerj, técnico assim, pequeno, cargos pequenos, que eu acho que é extremamente viável de um governador naquela época, seria para ele, para um deputado que praticamente o elegeu. E o Leonel Brizola não aceitou. Ele disse que não e tal, e aquilo revoltou muito o Aguinaldo. Mas assim, foi mais pelo questionamento, que ele fala até no vídeo, pelo Clemir Ramos. O Clemir Ramos foi à praia. E aí ele questionou o Brizola. Por que, o governador, você vai questionar um deputado federal porque foi à praia? Aí ele, o senhor também. E o senhor também, não estou gostando do senhor com esses reloginhos, esses cordãozinhos de ouro, não sei o quê. É isso aí. Aí ele, mas eu ganhei tudo com o dinheiro da minha voz, não foi com o dinheiro do jogo do bicho. Que ele fala no vídeo, que o Brizola ganhava R$1 milhão, 1 milhão de cruzeiros, sei lá, na época, para cuidar dos seus apaziguados. Ele fala no vídeo. E aí a porrada comeu. Aí comeu, né? A porrada comeu. Ele falou que o Miro, alguém segurou ele. Miro Teixeira. Ele falou assim, nego boca suja, nego safado, nego safado. Aí ofendeu ele já. Aí ofendeu ele saiu em disparada para ir pro Catete, que ele morava na Silveira Martins. Eu era pequeno, eu tava em Angra do Rio. Ele foi pegar a arma, foi em casa pegar a arma pra matar o Brizola. Ele até fala, vou matar ele, eu vou ficar famoso no mundo inteiro. Mas quando ele chega na Silveira Martins, em vez dele ir pra pegar a arma, ele fala, eu peguei e segui pra Angra pra ver o Marcelinho, e no caminho eu fui e fiz uma música pra ele. Essa música, ele resultou o quê? Ele gravou essa música com a Nana Caymmi. Ele fez a música pra mim, se chama Canção de Ninar Neném. Tá até no disco dele, Descobrindo as Cores. Né? E logo depois também, antes disso eu fui capa do disco dele, eu agradeço. Então tem um carinho muito grande aí, né? A relação foi muito forte. Foi muito forte. Até que você falou o negócio aí do 1 milhão e tal, papapá, essas coisas assim, que eu sou da polícia. Teve uma época que fizeram uma CPI, lembra disso? Como deputado. Ele era muito pequeno nessa época. Não lembro. Que queriam ver o negócio das doações de campanha. Sim, lembra disso? Sim, tem aqui. Aí acusaram o Aguinaldo, lembra? Que o senhor ganhou 100 mil cruzeiros, 100 mil reais do Castor de Andrade. Castor de Andrade. Não! Não, eu ganhei foi 200 mil, não. E fulano de tal ganhou tanto, ele foi apontando todos os Ele apontou todo mundo e falou o seguinte, eu não... Aí a CPI acabou na hora. Não, sim, ele começou a questionar os magistrados, né? Por quê? Não tem como falar que fulano de tal ganha X, outro ganha X, eu ganhei, mas eu ganhei. Eles não me deram não, eu fui lá buscar, eu não pedi não, eu fui lá buscar com eles. Então ele, nessa época, ele questionou muito. Nesse documentário ele não fala, pegou dinheiro do Castor. Aquele documentário da Globo, né? Que teve, sim. Mas é um documentário, se você pega um programa do Serginho que ele fala, o rapaz pergunta para ele, mas ele é patrocinado, tem aquela lista é falsa do Castor de Andrade, porque deveria estar lá
as despesas do banco, as despesas da mocidade, as despesas de fulano de tal, mas aí, e a Parmalat? Ninguém fala da Parmalat que patrocina o Palmeiras, é a mesma coisa, o Jogo do Bicho patrocina as escolas de samba. Marcelo, você sempre morou com o Timóteo, desde pequeno? Sim, vamos botar aí uns 30 anos. 30 anos, mas onde vocês moravam basicamente? Eu vivia girando. Então, nós moramos na Silveira Martins, assim, quando eu nasci, né? Ele morava já na Silveira Martins. E logo depois ele comprou a casa na Barra da Tijuca. Até ele, há pouco tempo, até no dia que ele foi, que eu levei ele para o hospital, no dia que ele estava com a Covid, que levei para o hospital. E aí ele desceu as escadas, ele desceu segurando em mim, que ele estava muito fraco. E aí ele tinha umas barras de proteção na casa dele e falou: sabe quem fez eu colocar essas barras de proteção aqui? Foi você e seu irmão. Para vocês no pequenininho não correr a escada e cair lá embaixo. Então eu botei esse aqui em 1985, quando eu comprei a casa, para vocês ficarem mais seguros. Então aquilo ali também vem me despertando uma coisa mais bonita dele, né? Quando eu falo dele, eu até me emociono, choro muito quando eu falo dele. E aí ele falou isso. Em 85, aí fiquei com ele até um certo ponto na Barra, não me lembro o ano, porque acho que foi até 87, 88. Ele comprou logo depois um apartamento para minha mãe na Vila Valqueire, para ficar próximo da mãe e dos irmãos, né, dele. E aí a minha mãe não quis, minha mãe não aceitou, minha mãe falou: Aguinaldo, não tem como, eu quero voltar para minha cidade, minha mãe de Nilópolis. E minha mãe pegou a gente, alugou uma casa lá e foi morar lá. 1990, 89, 90, ele chega em Nilópolis, ele ia lá direto e a gente estava morando numa casa. Eu morei com a minha mãe lá 2, 3 anos lá. E aí ele chega lá e fala assim pra minha mãe: vamos ali que eu arrumei uma casa que eu vou alugar para vocês. Mentira, ele já tinha comprado a casa. Aí ele chegou lá e comprou a casa e chegou pra minha mãe: ó, esse aqui é o antigo proprietário. Fulano de tal, essa aqui é a nova proprietária. Minha mãe caiu pra trás, com uma casa maravilhosa. Dessa, né? Tinha. Ele fazia isso. Era muito moderno. Ele ajudou muita gente. Fez isso com a minha mãe, fez isso com os irmãos, fez isso com a mãe, fez isso com todo mundo. Não, ele tinha pode ajudar muita gente. Do teu tio, vamos dizer que teu tio, Major? Major. Que era talvez um dos mais ligados a ele, né? Acompanhou ele. Sim. E como é também o convívio com os irmãos do Timóteo na sua infância? Para mim, é ótimo. Com todos eles até hoje. A gente tem uma relação muito boa, né? A relação sempre foi ótima. Fizeram uma pegadinha um dia no Gugu, Domingo Legal, que o Major levou. Não, tinha um cara que era muito seu fã. Sim. Ele morreu, ele tá aqui no velório, sim. Aí querem tirar uma foto sua do lado. Aí o cara, eu sei qual é. Porra, Major, podia ter me falado. Aí ele tinha problema com essas coisas. Ele fez a parada. Tirou, aí ele fala assim: vai você com Deus e me deixa com Deus. Ele tinha muito medo dessa questão da morte, mas eu vou te falar: o Timóteo não deixava ir a velório, mandar o Serginho da Camélia Flores, o Álvaro, sabe? Álvaro. Ele ia lá, todos os artistas, os amigos falecidos, ele mandava com a coroa de flores e ia presente. E na sua casa, assim, o meio artístico, algumas pessoas prestigiavam, estavam sempre lá com nós éramos. Qual a sua lembrança disso? Nós éramos vizinhos do Erasmo, né? Mas a gente convivia muito pouco, né? Eu vi o Erasmo uma vez lá em casa. E o outro que eu via muito ele falando, e era vizinho nosso também, era o Timaia. O Timaia morava na frente, o Erasmo morava logo ao lado. O Timóteo não era uma pessoa de receber muita gente em casa, de fazer festa. Bater de frente devia ser dose. Não, o Timaia às vezes precisava dele. Não, eles eram amigos. Às vezes era amigo. O Timaia às vezes precisava dele. Nada. Pô, o Timaia chamava ele lá, às vezes, pra dar um pulinho lá. O Timaia morava no Barra Palace, na Barra. E o Timaia sempre chamava ele para dar um pulinho lá, para resolver algumas coisas para ele. Fiz o programa eu vou te falar, o Timóteo nunca fumou, nunca bebeu álcool nem nada. O Timaia também era para discutir pra cacete. Nada, eles conviviam muito bem, muito bem. Conviviam muito bem. Botafogo, daqui a pouco tá dando cadeira. Eu sou Flamengo, pô. Fiquei várias vezes a pé no Maracanã, que eu ia com ele ver Flamengo e Botafogo, ele me largava e eu voltava de 2, 3. Mas isso da casa em festa... Feliz da vida, porque olha só, muita gente, assim, a maioria da família, né, eu posso falar isso pra você, puxa saco dele. Não, ele é meu pai, respeito ele, tenho o maior carinho por ele. Mas quem decide o meu time sou eu. Ele botou o Russão, cansou de botar a camisa do Botafogo em mim. Eu pegava a camisa do Botafogo e dava para meus primos, amigos, colegas, porque eu queria ser Botafogo. Russão é uma história à parte. Russão é outra figuraça, assim, que faleceu da folgada. Da obra musical do Timóteo, claro que você deve ter outros gostos, mas qual é a música que tu escuta, bate em você alguma coisa, te leva para algum lugar, quando toca aí no rádio? Quem é? Do Timóteo. Quem é? Verde Campos. Quem é?
Tem uma música Canta que um ele pouquinho gravou. pra gente, pra ver tua voz. Canta aí, cara. Você. Canta aí, Marcelo. O pessoal não lembra, o pessoal quer ver lá cantando. Vamos Não vou cantar, não. Cantou Agnaldo Timóteo Major. Menino, canta aí, menino. E aí ele, assim, e uma música que me marcou muito ele gravando, que é muito nos estúdios, quando ele gravava, né? E aí eu fui até que um dos que foi, eu acho que é o Miguel e o Liebert, foram os produtores aqui na Sony, eu sou um livro, aqui em Botafogo. Ele estava gravando, foi logo logo após a morte da mãe dele. E aí ele foi, já tinha colocado as vozes em todos e faltava a música, As Flores do Jardim da Nossa Casa, do Roberto Carlos. Ele fez um CD em homenagem ao Roberto. E aí ele demorou a gravar, né, aquela música. Por quê? Toda vez que ele ia embora para casa, que ele ia lá visitá-la, a mãe, ela pegava, ela tinha uma roseira no quintal da casa dela, ela cortava a rosa e dava a ele colocava no console do carro. Embora. E aí depois que eu ouvi aquela música, deu todo o sentido do que era a música e do que ela fazia com ele. Então, desde que ele fez sucesso, que ele tinha carro e tudo, ela pegava, cortava a rosa e dava a ele. E aí ela faleceu, ele vendeu a casa e tal, e aí a irmã dele tirou aquela roseira dali e levou para o apartamento onde ela mora. E aí o que acontece? Toda vez que ele ia lá, ele cortava a flor para ele, a rosa, e dava para ele guardava essa rosa. Isso aí não tem lugar nenhum, ninguém nunca falou disso. E você pega essa música e ouve essa música, tem todo o sentido do amor, do carinho, tanto da mãe quanto da irmã. Ele tinha muito carinho por esse. E teve problema com o Roberto para liberar algumas coisas e tal, ele deu teve algumas brigas, mas esse é um dos CDs, né, que é um dos álbuns que o Timóteo mais gostou. Um dos primeiros sucessos do Timóteo foi dar pelo Roberto. Foi, né? Os Brutos também amam. O Roberto tinha. Eu estou voltando um pouquinho passado. Ele já tinha feito sucesso antes, aí depois ele voltou para o terceiro LP. Eu estou lembrando um programa da Cidinha que eu fazia jurado lá com o César Maia, e ele estava. A amizade deles era boa com a Cidinha? Muito, ele era muito amigo da Cidinha. Ele era PDT, é a PDT, né? PDT. Então, PDT. ele tem essa coisa Agora também a Cidinha, né? Sim, a Cidinha era amiga. Ela amiga, ele brigou com a Cidinha. Ele brigou com a Cidinha. A Cidinha foi processou, ele ganhou um cascalho dele, como ele falava. Ela ganhou um cascalho meu, tal, tudo certo. E depois eu voltei à amizade com a Cidinha. A Cidinha é Agnaldo Timóteo de saia. Ele falava isso sempre. Não, ele tinha boa relação com a Cidinha. Um carinho gigante por ela. Ela frequentava a casa de vocês? Não, é isso que eu tô falando. O Timóteo não era uma pessoa de receber, fazer festa em casa. Quantas festas fez lá pra você pra receber? Pra mim, nenhuma. Eu vi uma festa da Kate que a gente foi uma vez só. Sim, a Kate fazia porque a Kate pequena, então fazia, tinha que ter. Eu acho que ele fez uma festa na vida, que eu me lembro de ter ido na casa do Timóteo. Não é casa de festa, é uma frequência, cara. Não, é porque é aquilo, a vida dele era muito corrida, o final de semana ele não tava, como o Marcelo falou, ele não tava por ali. Ele não era o cara de frequentar. De vez em quando ele aparecia lá em casa. Aí, Ricardo, vim tomar café na sua casa, 8 horas da manhã. Ele ia sem te ligar, sem nada. Ele tocava. A hora que desse, chegava lá, batia lá em casa, ó, tô tomando café na tua casa. Ele era assim. Agora, vou fazer um evento na minha casa e receber os amigos, não fazia. E o que você pôde traçar da vida do Timóteo? O cara que veio de Minas Gerais, torneiro mecânico, foi motorista da Ângela Maria, coisa e tal, e se tornou o grande nome do Brasil. O que fez ele ser isso? O que você pode fazer uma Cara, eu vou falar o seguinte... Uma pessoa que veio com um sonho, sei lá, foi torneiro, eu trabalhava cedo, era isso, era aquilo. Pra mim, chegou a ser motorista, como dizem, essa época você pode falar assim, como é que foi isso? De ser motorista da Ângela. Eu acho que é a voz, né? Não, ele foi não foi na voz não. Na voz não. O diferencial do Timóteo foi a garra e a autoconfiança dele. E a determinação. A determinação. Ele era um predestinado. Esse cara sofreu. Ele contou uma vez pra mim, tá até narrado no livro que eu fiz. Inclusive tá na Amazon o livro, Agnaldo Timóteo Comunicação de Sobrevivência. Quem quiser ver, tem um relato. Qual o nome, falei? Agnaldo Timóteo e a Comunicação de Sobrevivência. Tá na Amazon, quem quiser pesquisar lá. Eu tenho esse trecho, né, do livro. Eu faço um histórico, um livro. Não é só um livro biográfico, é um livro de fatos da vida do Agnaldo. Pra gente o que eu te falo é o seguinte: ele era um predestinado.
Ele queria aquilo, ele era focado naquilo que ele queria. E ia atrás e ele conseguia. Tanto é que eu tô te falando. Ele, antes de ser famoso, ele dava prometido o bilhete do futuro Agnaldo Timóteo. Ele já sabia onde ele ia chegar. Ele dava esses bilhetes também nas hospedarias que ele morava. Isso. E ninguém acreditava. Ele ia lá, pedia dinheiro emprestado a você, ele pedia dinheiro emprestado a todo mundo. Assinava do E futuro fugia de Astro. algumas que ele não tinha condição de pagar. Dentro de uma dessas que ele fugiu, que pegou um caminhão, o cara trouxe ele pro Rio, foi que mudou a vida dele. Que ele falou, agora eu vou mudar minha vida. Ele depois. Cara, ele foi depois, eles ficaram amigos, mas eu vou te falar, ele foi 1 mês e meio, ou 2 meses, motorista da Angela Maria, foi pouco tempo. Aí foi marcado. Mas ele conseguiu ali ter os contatos, né? Ele foi muito esperto, onde ele queria chegar. Aí que foi a grande estreia dele, que ele cantou A Casa do Sol Nascente, que perguntou, você sabe cantar em língua? Eu canto na língua que você quiser, ele cantava nada, ele foi, decorou e cantou The House of Rising Sun, né? Que é A Casa do Sol Nascente. E aí que foi o primeiro grande boom da carreira dele. E aí, mas ele era um predestinado, ele corria atrás, você vê esse negócio do CD Rua, tava embaixo, saiu da câmara aqui, vamos pra rua pra vender, vamos botar, acordava cedo. Timóteo acordava às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã. Já estava acordado. E tem uma outra coisa. E ligava pras rádios todas, ele ia batia na porta das pessoas, levava o CD dele, ele trabalhava. Esse crescendo dele, de chegar a conseguir uma música, a conseguir gravar, a conseguir tocar numa primeira rádio, como é que vocês... Foi isso, foi na determinação. Ele ia lá, corria atrás do Messias, corria atrás do Jair Taumaturgo, ele corria atrás para poder fazer. Ele já começou a cantar alguma coisa, ele era o Calbi de Caratinga. Ele começou lá, porque ele não veio direto pro Rio. Ele foi para Governador Valadares ainda. Chacrinha ajudou ele muito? Muito. Ajudou época, também. Muito, esses caras, muito. Depois Sim. Foi isso, mas o Chacrinha já ajudou numa fase que ele já estava começando Já a conhecia, mas, por exemplo, o primeiro disco dele fez sucesso, o segundo e o terceiro não tanto. Ele falou Aí também que ele quem começou a ajudou buscar muito o ele foi o sucesso. Dair Pinto, lá em Minas. Muita coisa. Que ele tava lá, que ele já começava a cantar lá, que ele era o cover do Calbi lá em Governador Valadares, Caratinga e Governador Valadares. Ele chamava, em Governador Valadares, chamava ele de Caratinga, o Caratinga. Aí que ele aprendeu a lutar também, que ele começou a lutar e tudo. A história bem interessante dele lá dentro em Governador Valadares, antes de ele chegar no Rio de Janeiro. E aí, quando ele chegou aqui, que ele começou a fazer sucesso, ele fez esse primeiro sucesso, o primeiro disco de versões e tal, e aí o segundo e o terceiro não foram tão bons, que aí ele começou a buscar uma música com o Roberto Carlos, que aí veio, ele ficou em cima, isso aí é a garra, aí é a mudança, que aí foi Os Brutos Também Amam, que foi um sucessaço, e daí ele foi embora. Aí o CD Até estourou. que ele fala que no começo de carreira ele andava com o Roberto Carlos da Marique Veiga até a Tupi. Ele corria atrás deles. Ele corria lá atrás, perguntar. andando atrás deles Ele pra... foi muito amigo também do Nelson Ned, né? Nelson Ned, Nelson Gonçalves. Aí é o seguinte, aí são colegas, e muitos desses caras, a relação dele depois virou de amizade para tutoria, né, para ajuda financeira. O Timóteo ajudou centenas vou falar, centenas não, mas dezenas de artistas. E centenas de pessoas. Na época ele centenas de pessoas, sim. Né, a governador, não foi? Foi depois. Aí, foi 86. Ele veio nessa época que ele foi candidato, o Nelson Ned falou, olha, eu dividia um prato de comida com Agnaldo Timóteo no início da nossa carreira, no bar não sei das quantas, na porta da rádio tal, que a gente vivia ali, e hoje vê-lo candidato a governador, fez uma boa divulgação dele, né? Então esse crescendo, você nunca percebeu alguma, vamos dizer assim, dentro de casa, ele ter essa marca dele, falar, pô, eu vim de longe, eu vim isso, e minha luta foi muito grande, ele nunca passou isso. Todo momento ele falava isso, todo momento ele falava da luta dele, ele falava a luta pela sobrevivência, sempre falava, se ele parasse até num sinal, né, ele lembrava do tempo que ele não tinha nada. Ele via um cara vendendo um doce, ou vendendo alguma coisa, falava a luta pela sobrevivência, meu filho. Então e não foi fácil, teve uma época, tem até um detalhe muito grande que eu boto até no livro, em um determinado momento ele pensou em suicídio. Pensou em acabar com a vida dele. Ele sentou ali no aterro do Flamengo, em frente a Silveira Martins, na casa dele, e pensou em se jogar na frente do ônibus. E aquele foi um momento marcante que mudou a vida. Depois daquilo ali, deu algum start na cabeça dele. Ele tinha mania de carros também. Não, ele adorava carro. Carro de luxo. Era uma coisa que chamava atenção. Isso, ele gostava de carro. Conversível, aquelas coisas. Sim, muito carro. Mas nesse momento que ele passou por essa crise, por esse sofrimento, que momento foi esse? Foi antes dele estourar. Onde ele fazia, antes dessa que ele botar um ano antes dele estourar.
Porque ele tava lutando há muitos anos. Entendeu? Ele já vinha lá. E sempre as portas Cara, fechando, isso, né? é difícil. Caratinga, governador Valadares, chegou no Rio, aqui ele não tinha onde morar, E como morou você na rua. classifica Ele morou na rua aqui. A voz do Aguinaldo Morou na Timóteo Cinelândia. é uma voz muito forte. É uma voz que marca. Essa voz dele, vocês nunca pararam para assim, classificar esse tipo de cantor? Se é barítono, esse tipo de alguma voz? coisa? Não digo isso. Eu digo essa voz que ficou, que marcou, como tem esses cantores que ficaram, que não existem mais cantores. Não, é indiscutível, como ele que vai né? chegar e eu não vou fazer Aguinaldo Timóteo. Cara, eu acho que é Porra. uma última voz de uma era de um cantor famoso. Entendeu? Famoso por voz. Eu não lembro agora de outro vivo assim que. Ele foi, acho que, um dos últimos. A voz muito É afinada. porque aquela, muito infelizmente, boa. a gente estava falando de Emilinha Forte, aqui no início, forte, Marlene, a geração do rádio se foi. Né? Temos aqui a Ellen de Lima, que acho que é um pouquinho depois, mas ainda representa, é a única que representa, que graças a Deus é a nossa conselheira na Funjó. E um beijo pra Ellen de Lima, maravilhosa Ellen de Lima. Amiga nossa, beijo. E Beijo, Ellen. você vê, a galera do rádio já foi, entendeu? Então vamos ver esse pessoal dos anos 60, que já estão com uns 80 e pouco, né? Da Jovem Guarda, Tropicália tá indo. O Raiol, Aguinaldo Raiol era amigo dele? Era. Raiol. E muito amigo do meu pai também. O Raiol foi o cara que deu mais apoio ao meu pai em São Paulo. Quando meu pai foi contratado da TV Record, o Raiol deu muito apoio pro meu pai. E os três eram muito amigos. Tanto o Aguinaldo Raiol, quanto o José Ricardo, quanto o Aguinaldo Timóteo. Calbi. E o Calbi também. O Calbi era outra pessoa muito introspectiva, outra que não tinha assim, muito receber em casa, muito pra coisa. Mas era o ídolo do Timóteo. O Calbi, você não podia falar em nada do Calbi com o Aguinaldo Timóteo. O Calbi era o deus do Aguinaldo Timóteo. A gente percebe isso nos shows que eles fazem junto. É. Aí depois ele começou a ajudar também o Calbi. O Calbi começou a ter dificuldade pela idade, né? De cantar e tal. E aí ele trouxe a Angela Maria. Teve uma virada de mesa, né? Em determinado momento, os ídolos foram ajudados pelo Timóteo, pelo fã. Né? O Timóteo hoje, fala, Zé. Não, estou falando que da geração do Timóteo para cá, possivelmente é a maior voz do Brasil. É do Timóteo. A mais bem afinada e. Eu não posso falar isso. Eu não posso concordar com isso, que eu sou filho do Zé Ricardo. Mas o Timóteo, eu falava sempre pro Timóteo: você é o segundo maior cantor do país. Márcio Gomes. Deixa eu perguntar uma coisinha. Ah. O pessoal depois o seu pai era uma pessoa fantástica, um grande cantor, um político também assim, aguerrido, que arrumava problema pra caramba, mas era uma pessoa que tinha um coração muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho as pessoas que conheciam e que ele ajudava financeiramente. Ajudou muita gente, que teve muita gente também que nem colocar, por exemplo, eu acho que é uma das maiores frustrações dele, né? Foi quando o Simonal morreu. Porque toda vez que o Simonal vinha no Rio, Timóteo, manda uma passagem pra mim, ele mandava a passagem pro Simonal. Porque teve o filme dele, do Simonal. Aí ele viu e falou, porra, ele falava citaram. assim mesmo, nem citaram o meu nome. Sim, sim. Quando o Simonal tinha Não, tava andando a pé lá em Belo Horizonte, que é Belo Horizonte onde ele morava, pô, eu mandei a minha Mercedes conversível pra ele andar. Quando ele queria vir pro Rio, não é cobrando nada não, que ele não fazia pelo menos nada. um Ele não fazia. reconhecimento. Eu vou te falar. Um reconhecimento. Vou te falar. Um reconhecimento em gratidão. Não, um mês De não antes lançar do Simonal falecer, eu tive com ele aqui na Câmara Municipal e o Timóteo ofereceu para ele a medalha, Pedro Ernesto. O Timóteo fez uma homenagem para ele na Câmara Municipal, ele é muito magrinho, eu me lembro até hoje essa cena. Quem tava andando com e ele aí pra eu falei, não, eu sou filho eu, do Zé Ricardo, cara, ele se emocionou, chorou, me deu um abraço apertado. Você viu uma pessoa que foi, naquele momento eu vi, esse cara foi muito injustiçado. Né? O que fizeram com o Simonal foi um absurdo. Foi. Sim, foi um absurdo, né? O que aconteceu com ele. Não foi? Foi. E aquilo, criaram uma história por uma questão de marra dele também, que ele tinha um pouco disso, tanto o Timóteo, marra, papapá, ele não. E aí os caras caíram em cima dele, não deram muita chance. Mas foi injusto porque pelo grande. Ele ficou muito chateado, até concluir aqui, que ele ficou muito chateado com o pessoal que produziu. Porque ele foi muito. Ele não deixava que acabar com a imagem do Simonal. Por exemplo, o Simonal não podia andar no Santana. Manda uma Mercedes pro Simonal. Simonal vai vir quando pro Rio? O Timóteo tinha isso. Vai ter que se valorizar. Tem que se valorizar. Vai vir quando pro Rio? Não, Timóteo, eu não sei. Não, tô mandando a passagem para você. E você vem de avião. Ou o Júnior, ou meu filho pode pegar no aeroporto com o meu carro ou com o carro dele e vai te levar pro Sofitel. Tu não vai ficar em qualquer hotelzinho, não. Tu vai ficar no Sofitel, que hoje o nome é outro.
né, ali em Copacabana, no Forte. Deixa eu só concluir aqui. Então ele ajudava muita gente, né? Sim. Ele trabalhava muito, ganhava muito bem, mas ele gostava, não poupou muito, né? Na verdade, ele foi muito perdulário, esbanjou até mesmo para ajudar essas pessoas. Sim, muito. Não, até mesmo não. Principalmente. A palavra é principalmente. Porque ele recebia, tipo assim, eu recebia R$1.000. 950 ele distribuía. Então. As pessoas, como vamos dar um exemplo aqui, um humorista, Pedro Manso, que imita o... Gente boa, sempre fala comigo. Eu sei, mas assim, uns que imitam muito bem, como Pedro Manso, né, outros por aí. Quando você vê, te lembra alguma coisa? Porra, quando te bate isso? Me lembra, no outro dia ele mandou uma mensagem para ô menino! Ele mandou para mim aqui, me brincando comigo, ô meu filho, eu tô aqui de cima olhando para você, brincando comigo, né, o Pedro Manso. Pedro Manso é uma pessoa muito gente boa, sempre tá falando comigo. E ele gostava, o Timóteo gostava dessas brincadeiras. Do Gostava de Pânico. Gostava, adorava. Ele queria aparecer. O Timóteo era artista. Qualquer coisa que jogasse ele pra cima, ele tava lá curtindo, entendeu? Ele não gostava de coisa ofensiva. Assim, tipo, ó, vamos falar isso. Ó, tipo, do seu negro, não sei o que lá. Então isso aí. Ele tinha uma entrada boa com mas você brincar com ele, falar imitar ele, o jeito dele falar, isso aí não levava nada. Ele tinha uma entrada boa, tanto que o Silvio Santos mudou as regras da Casa dos Artistas, que ele ia cair num dia lá. Ele mudou a regra no ar. Eu tava na final, eu tava na final. Isso que eu tô te falando, você falou da característica do Timóteo, perseverança. Ele perturbou o Silvio pra entrar naquela Casa dos Artistas. Ele falou, eu quero entrar. Pô, ele foi assim, 2, 3 meses. Já tava, acho que o primeiro no ar e já tava perturbando o Silvio pra poder entrar na segunda Casa dos Artistas. Porque o Frota foi um sucesso lá dentro, fez e aconteceu e ele foi em cima do Silvio. Tu acha que ele ficava em casa, vou esperar a produção me chamar? Nada, ele parava na porta da casa do Silvio e esperava o Silvio sair. Saía, Silvio, quero estar no teu programa. Cortavam ele de todos os teletons. Ele estava lá na porta do Silvio. O pessoal da sua programação não quer programar um cantor que eles falam ultrapassado, mas que dá muito ibope. Ele tava lá, pegava avião e ia pra lá. E esse agora que é dos artistas eu acompanhei todos os dias, porque eu ficava pro Marcelo olhando. Até hoje ele fala pra mim, vai buscar as fitas. Eu fui as fitas lá que eu vou doar pro Marcelo, tá no acervo da Funjó, eu vou doar pra ele. Porque eu ficava olhando a Casa dos Artistas e fazendo, tem que responder isso aqui, ó. Isso aqui o cara fez isso aqui, Marcelo. Se a imprensa te perguntar, você fala que fiz assim. E mesmo lá de dentro, ele ficava, porque nós assistíamos todos os dias. Então ele falava, meu filho, não deixa de dar um dinheirinho pra fulano de tal. Meu filho, cara, tem que dar um dinheiro não sei de quem. Tá lá gravado. Ele mandando dar dinheiro pras pessoas. E mandava a quantia, né? Assim, ele estava no ao vivo, então não dava para ver, e ele falava, não deixa de dar 100zinho para um, 500 para outro, não vai dar aquele 1000zinho para o outro. Então assim, ele falava, ele tinha essa preocupação. Mesmo agora também, ele internado há pouco tempo aí com a Covid, ele falou para mim, meu filho, vê como é que tá as cachorrinhas, como é que elas estão, eu tenho pensado muito nelas. Ele estava com a Covid no hospital. Então ele era engraçado, essa é a preocupação. E mandaram para mim. E de vez em quando ele Luiz Murilo, tô duro, Crioulo tá duro, por favor, manda 1000zinho para mim. É essa, sim. O show dele, direto. Vamos dizer, quando estava um pouco mais ativo, girava em torno de quanto? 35, 40 mil reais. Depende da época. Às vezes ela vinha. Até os últimos 35. É isso. 35, 40 mil. E ele não aceitava, por exemplo, ele dava. A questão do valor dele era o seguinte: ele dava o patamar dele. Com banda, às vezes com banda, com maior, com trio. Ele não gostava. O violão é sempre no tempo do Wagner, mais tempo atrás. Mais de um tempo pra cá, dos anos 2000 pra cá, era o trio. Fazia ele o Moisés. Ele, o Moisés. Às vezes era ele, o Moisés, alguma coisa menor, ele e o Moisés. Pedrosa. E depois tinha o trio, que é o Léo, o MacGyver tocava baixo, tempo e tal. Era o trio. Era a equipe. Era o trio, basicamente. Mas o Timóteo fez coisas assim muito grandes. Ele vendia show mais pra que a região? Nordeste? O Brasil inteiro. Brasil todo. Festas particulares e tal. Cara, ele trabalhava bastante, tinha uma demanda. Essa questão do valor do cachê, ele era muito rígido com isso. Eu não vou, Billzinho, tu não dá. Eu até ter uma pegadinha nessa aí. 35 mil, né? Aqui na Timóteo, tem um pessoal aí que tá de nariz em pé que não tá cobrindo isso. Entendeu? Mas teve uma vez que eu tive na casa do Vando com ele, né? Falecido Vando. Vando era outro grande artista. Grande artista, família sensacional. Aí o Vando falou pra ele, ô Timóteo,
eu tenho minhas coisas, tenho meus aluguéis, tem tudo. Mas se me oferecer 20 ou 15, eu vou pegar esse cascalho aí, não tem esse negócio não, quero pegar um dinheirinho. Falou pra ele. Ele falou, Wando, não, a gente tem que se valorizar, a gente tem que ter. É 15, porque pra mim eles querem Ele pagar. não abaixava. Ele Não falou abaixava. pro Pinga, eu tenho um áudio do Pinga aqui guardado, que ele fala pro Pinga, ele manda um áudio pro Pinga lá Pinga. do Nordeste. Isso, ele faleceu, né? Isso, Ele sempre faleceu. fazia aquelas coisas do Nordeste que tinha aquele festival do Nordeste. Aí ele fala, sempre fazia ele isso. manda mensagem pro Pinga. Engraçado, quando empipina pra vocês querem pagar pra mim 20 mil. Agora, quando vocês estão na bolsa, vocês querem levar o Zezé de Camargo por 200, o Roberto Carlos por 500 mil. Agora, quando pipina pro lado de vocês, querem me pagar 20. Toma jeito, Pinga. Ele falou, mandou o áudio pra Agora, uma ele. coisa não falamos. O guarda-roupa, ele escolhia aqueles ternos? Ele mandava fazer. Mandava fazer, mas tinha uma loja em Copacabana perto da Hilário que ele comprava algumas coisas ali. Não, mas ele mandava fazer. ele mandava gostava. fazer. Não, ele ia Quem sozinho. desenhava, quem fazia. Ele tinha diversos. Quando ele começou a andar com esses blusões assim, Ele usava muito. Sim, ele pedia mandava pra fazer. Ele tinha uma costureira. pessoa aqui no Catete, fazia pra ele. E ele chegou até ter o Adolfo na época, que tinha uma coisa em Botafogo. Ele tinha uma sala, né, aqui em Copacabana. E aí ele falou, vamos ser sócio, você produz as minhas roupas, eu te dou um desconto e a gente é sócio e você faz a roupa da Aguinaldo Timóteo. Aí depois, agora no final, ele começou a fazer com uma pessoa de São Paulo. Eu esqueci o nome dele agora, mas... Sindicato do Thiago. É, de São Paulo. Aí ele até indicava. Ele foi no pastor Valdomiro, até indicou o Valdomiro, pastores para fazer com ele, pro cara se arrumar e Deu tudo. bem, então. O pastor. E esse, vamos dizer assim, o Timóteo, às vezes, quando se esquentava, por algum motivo, ele chegou a ter medo dele ter um treco. Várias vezes, não. Várias Cara, o vezes. Timóteo sempre falava, ele chegou uma hora, é um milagre eu estar vivo. Quando ele invadia campo, naqueles anos 80, anos 70, que ele criava problema, né? Já entrava armado em coisa, que ele dava com arma. Acho que depois do Marcelo que ele parou de usar arma. Depois Parou de usar arma, mas ele é problemático toda hora. É, mas criava problema, ele não tinha medo de nada não. Era, totalmente. era Tiro tiro... Carvalho é amiga dele, né? Então, Zé, Eu cheguei até uma vez ir na casa da Beth, aqui ela Mas não era morava ali pro lado do próximo. Ele João. era mais próximo desses artistas da era do rádio. Vanderlei Cardoso. É isso, Zé Luiz Ricardo, Airão. Luiz Airão. Luiz Airão, eu ia muito pra Luiz Alcione. Airão. Aquele teve um vídeo agora, que foi de 50 anos de estrada, que o Thiago Marques também foi um grande produtor de São Paulo, que ajudou muito o Timóteo, tem que falar sempre no Thiago Marques. Thiago é fantástico. Nesses últimos 10 anos de vida, ou 12 mais ou menos, mais. ajudou muito ele artisticamente a produzir bons discos dele, né? E aí ele fez uma gravação, acho que o último DVD dele. Vem cá, Foi esse? quem conseguia administrar o Timóteo? Ninguém. Timóteo, vamos lá. Ninguém. Tinha algumas pessoas que ele ouvia e ele respeitava. Vamos lá. Né? Como eu. Eram poucas O pessoas que ele único ouvia. que ele respeitava, Mas a ele- única pessoa que ele respeitava em todos os momentos era a irmã dele, Maria Timóteo. É. O resto não respeitava ninguém. Era difícil dele É escutar. difícil ele escutar, esquece. E no meio, na área artística, ó, Timóteo, tem aqui um contrato, vamos fazer, tanto, tem que pagar aí, fazer essa administração sobre o... Não existe. Ninguém não, existe. não Quem tem. era o empresário dele? Não, era ele mesmo. Era Ele mesmo, ligou pra ele, fechou, É. fechado. Ele passava pra um lá fazer, Não, mas era nesses ele, últimos anos o Thiago ajudou muito nessa questão. O Thiago Marques, de São Paulo. Mas, cara, a palavra final é dele, era ele à frente, ele olhando, entendeu? A Funjor ajudou muito, a gente através da Funjor deu um suporte para ele quando a gente tinha um escritório aqui na Francisco Serrador, né, que era o Núcleo Arte Social, que foi ele que criou, né? Ele é um dos fundadores da Funjor. É sempre bom falar isso, ele criou uma entidade social que está há 25 anos aí apoiando artistas e ele ajudava nisso e a gente dava todo o apoio. Tanto é que essa história que ele foi eleito lá em São Paulo foi dentro da Funjor, né? Que ele estava lá, que ele saiu para fazer o CD Rua. Prenderam todo mundo, ele me liga de lá, Luiz Murilo, liga agora, olha como é que ele é esperto, ele já tinha essa visão da mídia. Liga agora pro Clodovil dar a matéria, não foi o Clodovil? Foi Clodovil, Sônia Abrão, Abrão, aquele pessoal Clodovil e todo tal. lá. E aí teve até uma briga do Clodovil, foi processado pela Marta Suplicy, teve até uma história dessa. E aí que começou a ter uma confusão e ele, novamente falou, vou me candidatar, ele se candidatou em São Paulo e teve 2 mandatos em São Paulo. Ele é o único político que é vereador por Rio e São Paulo. Marcelo, teve momentos, vocês conseguiram
vamos dizer assim, uma época de Natal, sentar com seus irmãos? Ah, com passar aquele certeza, passamos Natal. Um presente. Como Sim. quando relembra, Ele era- ele te deu algum presente que você nem sabia que ia ganhar? Ele Ele te me deu a vários surpresa? presentes. Ele me deu vários Como é que presentes. foi isso aí? Eu com 16 anos ele me deu um presentão, né? Eu queria ter uma moto e ele não gostava de moto. Aí eu tinha um amigo, né, que eu andava sempre de moto com ele, que é o filho do Pedrinho da Flor, Leandro. O pai dele é famoso no mundo samba. Pedrinho da Flor. É. E o Leandro era meu amigo dali e tal, e a gente andava sempre de moto. Ele me viu uma vez na garupa do Leandro, ele queria me matar. Aí ele falou, não sei o que. Eu falei, pô, eu sou o único que anda a pé aqui, não tenho nada, tenho que andar de ônibus pra lá e pra cá. Aí ele foi, para 16, para 17 anos, ele me leva em várias lojas de carro. Falou, vou comprar um carro pra você, para que você possa andar, mas vai ter um motorista. Eu falei, pô, você vai dar a bala, vai dar o pirulito, mas eu não vou poder chupar o pirulito. Que coisa é essa? Brinquei com ele. É igual dar uma bala pra uma criança, falei pra ele. Aí ele virou pra mim e falou, então tudo bem. Aí ele já tinha comprado o carro, ele foi na Mitsubishi, comprou um carro zero e me deu. E botou o motorista pra andar comigo. Eu tinha 2 carros na garagem, com 16 anos. Ele era assim, ele... Meu filho tem 10 na sua conta. Quando ele 10 mil na minha conta com 16 anos. Entendeu? Um garoto. Então, assim... Aí depois ele falava pra mim, você tá muito notívago. Ele falava que eu gostava da noite. Eu amava a noite. Eu ia muito pra noite. E ele ficava E ele louco não, comigo. o Timóteo dormia cedo e acordava muito cedo. Jorge Bert, teve uma ligação com ele? Acredito que Jorge sim, Benjó? acho que sim. Jorge Benjó, acho que lá atrás. É, lá atrás, lá Eles atrás. têm muita foto juntos e tal. Morou muito no Copacabana Palace, né? Agora tá morando no Tá lá até Copacabana. hoje, né? Porque não se fala mais nele, ele sumiu de repente. Então eu queria saber se tinha alguma ligação entre eles. Não, mas eu acho que é mais lá naquela época dos É um anos outro 60, estilo, 70 e tal. mas, Tinha. Tô lembrando de pessoas. Ele era muito a questão de futebol, esse cara, Paulo César Caju, tudo. Ele era muito amigo desse pessoal de futebol. Ele gostava, ligava muito. Ele tem uma fase, uma história até que ele ajudou a vir o Marinho Chagas pro Botafogo. Isso. Entendeu? Ele ajudou muito. Também é nisso. amigo muito dos radialistas. E agora né? até nós tivemos a honra, né, Marcelo, de inaugurar lá no estádio do Botafogo o espaço Agnaldo Timóteo. O espaço é Praça Agnaldo Praça Timóteo, Agnaldo em Timóteo, frente em frente lá ao o estádio. Newton Santos. Né? O Legal. Eduardo deu pra ele no dia do... César Maia, o Carlos Caiado, vários a vereadores. bancada toda dos vereadores junto com o Eduardo Paz em 16 de outubro de 2021. Que ele morreu em abril e aí eles deram no dia do aniversário dele. Então essa sua vida, que você teve um encontro com essa grande pessoa, que você descobriu que também era um grande artista, que te encaminhou para ser uma pessoa hoje que trabalha, tem suas atividades, Sim. que administra ainda todo esse material, né? Esse legado de Agnaldo Timóteo. Eu queria que você falasse para a nossa galera aqui, que está nos assistindo, que nós estamos chegando ao final, o que você aprendeu, o que você gostaria que as pessoas, de que forma lembrassem de Agnaldo Timóteo? Lembrar sempre de uma pessoa, um ser humano bom. Ele foi um ser humano fantástico. Meu pai, toda vez que eu falo dele, eu choro, porque eu queria muito ele do meu lado. Ele foi uma pessoa... É um ser humano extraordinário. Ele foi um cantor, como ele fala, eu era fã, eu sou fã do Agnaldo Timóteo. Ele falava isso porque ele se admirava, né? Ele só escutava Agnaldo Timóteo. Só escutava o Agnaldo Timóteo no carro dele. Às vezes ele lançava o CD. Pô, cadê ele? Ele não tá dentro de casa ouvindo não, ele tá lá embaixo dentro do carro com as portas abertas, escutando na altura o novo CD, porque ele era o fã do Agnaldo Timóteo. Sou fã número 1 do Agnaldo Timóteo. Então isso aí, ele transmitia isso aí pra gente. Queria que nós fôssemos aprendêssemos mais, né? O estudo, para não depender de ninguém no futuro. Graças a Deus eu vim me formar em marketing, trabalho com produção de eventos. Fiz o meu presente para ele, me deu tantos presentes na minha vida, e no final da vida eu consegui concluir uma produção junto com o nosso amigo Gilvan, né? Gilvan Ferreira. Ficou preso lá fora. Ficou lá fora. Nós fizemos uma live para ele no Cristo Redentor, não sei se vocês viram, né? Foi uma live muito bonita no Cristo Redentor, e isso aí foi um presente para ele. Beleza, então para a gente terminar aqui, qual a música que a gente pode colocar aqui, para aquela que você acha que todos os fãs de Agnaldo Timóteo iriam curtir? Posso sugerir um? Claro. Ninguém é de ninguém.
Pô, tem a música que ele encerrava sempre o show dele. Essa música, olha aí. Que não é dele, que é do Luiz Vieira. Não é dele, mas é forte. Mas eu acho que uma música boa pra acabar e botar dele é o Poema de um Bruto. Que ele acabava sempre com eu sou menino, passarinho, com vontade de zoar. Ele sempre cantava essa mas música. isso daí é o menino passarinho, não é o poema de um bruto. O Não, poema de um calma, bruto eu tô outra. explicando, calma, eu tô explicando. O que eu tô falando é o seguinte, ele cantava sempre essa menino passarinho. Mas pra gente cantar uma música que lembre o Aguinaldo, Pra gente fechar, é melhor botar o Poema de um Bruto. Então- que canta bem o que é o Aguinaldo, mostra bem o que é o Aguinaldo Timóteo. Messias, poema de um bruto, Aguinaldo Timóteo, o eterno Aguinaldo Timóteo. Obrigado, Marcelo Timóteo. Obrigado você, obrigado a todo Luiz mundo. Murilo. Foi um prazer Obrigado, estar aqui com bancada. vocês. Fotos, Maria, fotos. Vamos ver fotos. Luiz Vieira, bem feito. Quem mandou ele não nascer em Los Angeles ou Nova York? O sucesso que ele fez, as canções que ele fez. Sim, sou como as flores novas, com aroma de brasa. Sou a bronca da chuva no telhado da casa. Sim, quem me vê desse jeito aparente de um bruto, não escuta meu peito pra saber o que escuto. Se sustento uma espada, dizem logo que ofendo. Nunca me perguntaram de quantos me defendo. Vivo neste jogo selvagem de um amor na cangalha, e assumindo a coragem de um herói sem medalha. Sim, quando eu sinto esse corte que mutila o carinho como um sinal de morte numa cruz no caminho, enfeitada de flores amarelas de pé. Sinto um horror que se deita truculento em meu peito, e essa dor que se enfeita agitando meu peito, nesse medo bandido de ficar sem você.